Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre a luta ou as lutas que o cristão enfrenta. E, resumindo, na certeza de que é Deus quem protege, quem defende o seu povo. É Deus e nós precisamos crer na suficiência de Deus. Quando a gente crê em Deus, mas também nas armas, a gente crê em Deus, mas também no dinheiro. A gente crê em Deus, mas também no homem. A gente crê em Deus, mas também na nossa força. A gente crê em Deus, mas vai correr atrás na imprensa, na mídia. A gente crê em Deus, mas esse mais é que é o problema. A gente crê em Deus, tem que crer em Deus. Você se entregou, está entregue e não vai pegar de volta, não vai querer ajudar Deus. Quando a gente entrega, tem que entregar de todo o coração. Aqui nós temos no capítulo 37 de Isaías um texto que é citado pelo menos 3 vezes na Bíblia, que é a invasão de Judá na época do rei Ezequias pelo grande império do seu tempo, o Império Assírio, com o rei Senaqueribe na época, que já tinha destruído o reino de Israel, reino do norte, estava conquistando a maior parte dos países, estava descendo em direção ao sul, em direção ao Egito, e ao passar por Judá, iria devorar Judá com a máxima facilidade. Os exércitos assírios eram muito grandes e poderosos. Eles de fato conseguiram dominar e vencer todas as cidades de Judá. Restava somente a capital. Para o Senaqueribe, o rei, aquilo seria coisa fácil. E o seu general, o Rabsaqué, usou de uma estratégia. Já que o Judá foi todo vencido, faltava somente Jerusalém, e dentro das muralhas da cidade se refugiaram aqueles que sobraram de Judá. A gente não tem aí a ideia de um número, mas muitos judeus morreram. Talvez alguns já tenham sido levados escravos para a Síria e sobrou somente Jerusalém. Ali o rei Ezequias, profeta Isaías, lá um pouco de povo, alguns das regiões vizinhas que tinham se refugiado dentro da cidade de Jerusalém e todos com muito medo, cercados e trancados na cidade. Ali o Rabsaqué, general assírio, chegou com uma parte dos exércitos e começou a estratégia de amedrontar, falando bem alto, avisando para todo o povo poder ouvir na língua deles. Ele ameaçou para amedrontar os judeus. Essa é uma tática que costuma dar certo. O diabo gosta de fazer isso com o crente. Ele sabe que, a menos que o crente dê brecha, ele não tem o direito, a legalidade dada por Deus de encostar o dedo sequer no crente. Protegido por Deus, o cristão está garantido, a menos que ele dê brecha pelo caminho do pecado. Mas normalmente o cristão está protegido e o diabo sabe disso. Ele não consegue tocar, mas ele consegue gritar. Por isso a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, mas ele imita o leão para amedrontar o crente. Uma grande parte dos crentes que eu conheço tem medo de demônio. Eles fogem. A gente diz, olha, tem uma casa ali cheia de demônios, vamos lá.
Ah, bom, eu estou com pressa, eu não posso, esse dia eu tenho compromisso, não sei o quê. As desculpas são muitas, mas muitos não vão. Alguns vão uma vez e depois não voltam mais. Crente que tem medo de demônio. O demônio é um tigre de papel. Ele não é o que ele diz ser, mas ele brama como leão para amedrontar o crente. Na maior parte das vezes, ele consegue. O crente fica com medo, ele ameaça e faz um alarde tremendo, o crente fica com medo e cede. Ou se esconde, no mínimo se esconde. Mas o que a Bíblia diz? Que você não tenha medo, você resista ao diabo, porque ele fugirá. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É a recomendação. Você tem que estar seguro. Para você resistir, tem que estar garantido. Garantido em quê ou em quem? No Senhor. Como é que a gente está garantido no Senhor? Com a vida limpa. Mas e se você não está com a vida limpa? Então limpe agora. Se conserte na presença do Senhor. O sacrifício de Jesus é válido em todo o tempo. Confesse seus pecados, se arrependa, acerte sua vida com o Senhor agora. E a partir de agora, você estará imune aos ataques de Satanás, protegido contra as setas violentas ou a mortandade que assola. Você estará protegido quando estiver limpo e consertado. O problema está exatamente aqui. Uma grande parte dos crentes não se sente consertada, sente culpa na sua consciência, e é onde também Satanás atua, na consciência dos crentes, acusando de coisas que não fizeram, acusando com tentações que eles não cederam para virar pecado. E Satanás acusa de pecados que Deus já perdoou, coisas passadas. Acusa. Satanás usa a estratégia de acusar a consciência do crente para enfraquecer a sua resistência. Você está entendendo isso? O diabo acusa de coisas que Deus já perdoou em você. O diabo acusa de coisas que você não fez. Foi tentado, isso passou pela sua cabeça como uma tentação, mas você não cedeu, não pecou. Mas ele acusa. E ele acusa de coisas que você não fez também, como se tivesse feito, jogando verde para ver se cola. Ele faz isso, é estratégia dele. Mas Deus quer que você entenda a luta contra o diabo. Ele faz como Rabissaqué fez. Ele manda uma palavra amedrontadora, engrandecendo o poder dele e diminuindo o poder daquele que é de Deus, para ver se ele fica com medo. No caso do rei Ezequias, não deu certo, porque o rei Ezequias era ainda relativamente jovem, havia feito um pacto com Deus de todo o coração, aos 25 anos de idade, quando começou a reinar, consertou a vida dele, o povo dele com o Senhor. E quando foi cercado na cidade de Jerusalém, ele se pôs a orar. E a oração foi atendida, ouvida pelo Senhor. E o que aconteceu? Eu quero só ler alguns versículos para concluir essa reflexão em Isaías 37. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito do Senaqueribe, rei da Assíria. A virgem filha de Sião zomba de ti. A quem afrontaste, e contra quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz arrogantemente? Foi contra o Santo de Israel. Não foi contra o povo, foi contra o Senhor. Quem intenta acusação contra os escolhidos de Deus está se levantando contra Deus. A briga é feia se a gente está no Senhor, entende? A briga não é sua, meu irmão, é de Deus. E fique tranquilo. Acaso o Senhor continua dizendo, não ouviste que há muito tempo eu dispus essas coisas e permiti que você se engrandecesse, agora você se envaidece, achando que é o tal, mas eu farei você voltar envergonhado para a tua terra. E a casa de Judá, que foi diminuída agora, voltará a criar raízes e dará fruto por cima. Porque eu, o Senhor, defenderei esta cidade de Jerusalém
por amor de mim, do meu servo Davi. Então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 dos mais valentes do exército, e o restante voltou envergonhado para a sua terra. Meu irmão, tome posse dessa vitória, mas para começar, entregue tudo ao Senhor. Você só vai ter direito de clamar totalmente ao Senhor quando você entregar a sua vida totalmente a Ele. Faça isso, a sua vida é agora totalmente do Senhor, se não, tome essa decisão agora.